um prazer imensurável, né, amado? Nós estarmos aqui nessa vigília, nesta noite aqui, nessa vigília, e é tremendo demais, né? E eu já tenho falado bastante através da sua palavra, e é mais um momento para nós estarmos nesta edificação, nós estarmos ouvindo a palavra e procurando saber a respeito e procurando entender qual é a vontade de Yahweh em nossas vidas, né? Porque assim nós vamos, louvado seja Yahweh. Vamos trazer logo um louvor para Yahweh. Esse louvor tenha tudo a falar, falando de Sião. Louvado seja Yahweh. Aqui eu copiei. E ao teu nome queremos anunciar, nossa vida está nas tuas mãos, nascemos para te adorar, seu favor fez habitar em nós, o teu ruar, e nos alegraremos em tua presença, exultem, se alegrem, todos os que em ti confiam, os que amam a tua salvação, cantarão Yahweh é grande, os que confiam em Yahweh serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, pois Yahweh não rejeita o que o busca com sinceridade e o coração contrito, Yahweh não desprezará. Perto está o poderoso Yahweh daqueles que o buscam com quebrantamento. Não deixará vacilar vossos pés, aquele que o guardar não dormirá. Aleluia. Yahweh é o nosso refúgio e fortaleza, nossa salvação vem de ti, Yahweh. Ó Yahweh, nos louvaremos o teu nome, Yahweh. Aleluia, essa letra, amado, é tremendo demais. É uma letra que você está sem... Eu gosto de louvar hinos assim que posiciona numa certeza, numa realidade. E essa letra aqui diz: queremos o teu nome anunciar, nossa vida está nas tuas mãos. Nascemos para te adorar. O seu favor, que foi essa benevolência, habitou em nós, né? O seu favor habitou em nós, o seu ruar, e nós nos alegraremos com sua presença. Exultem, está lá no Salmo 5, exultem e alegre-se todos os que te confiam. Olha, pois ele cercá-lo-ei com a minha benevolência. Então, ele está lá no Salmo 5, exultem e alegre todos os que em ti confiam. Os que amam a tua salvação vai cantar sempre que Yahweh é grande. Porque ele diz, os que confiam em Yahweh, tem vários versículos aqui de Salmo, né, amado? Os que confiam em Yahweh serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é muito bom. Que não se abala, louvado seja Yahweh, né? E neste monte de Sião, nesse Salmo 127, tem até dizendo assim: o cetro da impiedade não permanecerá para sempre na sorte do justo, para que ele não venha lançar a sua mão à iniquidade. Tremendo demais, amado, isso aí. Então, ele diz assim, ele diz, permanece para sempre. E Yahweh não rejeita os que o buscam com sinceridade, né? Porque diz, buscar-me-eis e me acharei. Jeremias 29, 13. Quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso que aqui, Yahweh não rejeita o que busca com sinceridade. Louvado seja Yahweh. Um coração contrito, Yahweh não desprezará. Ele perto está, o Todo-Poderoso Yahweh, daqueles que o buscam com quebrantamento.
Não tem oração bonita, nem oração poderosa. A oração boa é aquela oração em que você está falando com sinceridade, contrito e quebrantado ali. Né? Então, louvado seja Iau. Essa sim é a oração. E ele diz, não deixará vacilar os vossos pés, e aquele que o guarda não dormirá, não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Como diz lá no Salmo, né? 121, que diz 121. Iau é o nosso refúgio e fortaleza, nossa salvação, refúgio, olha aí, e fortaleza, nossa salvação, és tu, Iau. Nós louvaremos o teu nome. Olha, você já está dando uma certeza, dizendo assim, nós louvaremos o teu nome. Né? Então, você já está certo, você já está afirmando no seu coração. É uma palavra positiva, uma palavra boa, porque o que a gente estava vendo aqui, que o poder, Provérbio 18, 21, que o poder da vida e da morte está na língua. Então, quando nós abrimos a boca para dizer isso, né, nós louvaremos o teu nome. Por isso que o salmista, no Salmo 96, disse, cantai aí há um cântico novo. Ele manda que cante aí há um cântico novo. Qual é o cântico? Em linha com a sua palavra. Ali, falando da sua benevolência. Pode ler o Salmo todo. Fale dos seus feitos, fale daquilo que ele fez. O que ele manda a gente fazer? Ele manda a gente dizer isso. Então, declarar com a nossa boca, e esses sinais vai te seguir. Porque tu vai chamar a existência. Tudo aquilo que ele te prometeu. E ele vai honrar. Aleluia, louvado seja Iau, 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 por esse novo e vivo caminho. Aqui estamos, ó Iau. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esta noite, mais uma vez, e aqui estamos. Queremos dizer, ó Pai, do nosso prazer, da nossa alegria, de estar aqui, Pai, neste mover, Pai, dessa vigília, em que estamos ouvindo a Tua palavra, em que estamos em comunhão, Pai, com o nosso próximo, em comunhão, Pai, diante de todos, Pai, aqui, e diante de Ti. E a nossa comunhão também é com o nosso Pai, através de Yahshua Mashiach. É contigo, Iau, nossa comunhão. E somos gratos por estarmos assim. Somos gratos porque sabemos que temos as tuas promessas. Mesmo o mundo, Pai, como a gente está vendo aí, o mundo está todo distorcido. O mundo está em frangalhos, Pai. Muitas coisas, Pai, podem acontecer. Mas temos a tua promessa. Temos a tua promessa que tu não dorme, não tosqueneja, tu é aquele que guarda, tu é aquele que circunda com a tua benevolência, tu é aquele que protege, tu é aquele que tem um esconderijo para nós, tu é aquele que diz, praga nenhuma chega na tua tenda, tu é aquele que diz que livra do laço do passarinheiro, diz que nenhuma peste te atingirá, tu é aquele que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu é aquele que diz que nunca se viu, nem com o olho se percebeu um além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Sim, Pai, assim está a tua palavra que nos fortalece com tantas as promessas, Pai, que tem. Fiéis e verdadeira, digna de toda aceitação, pois a tua palavra, ela é como uma água, Pai, tua palavra diz, é como a chuva que desce e ela não volta vazia sem fazer o que te apraz. E assim estamos nós, nesta confiança, esperando em Ti, Pai, esperando o Teu fortalecimento, esperando em muitos, Pai, esperando o consolo em muitos que estão a precisar, esperando, Pai, este renovo a cada dia. E assim, Pai, agradecemos a Ti por este momento. Concede nesta noite, Pai, que Teu Ruá venha nos ensinar, nos esclarecer, nos revelar, testificar a tua palavra em nós, para que possamos andar como a tua palavra diz. Para vós que conhece o meu nome, nascerá o sol da justiça, e vós andareis como os bezerros ali no cevadouro, ali alegres, pulando, saltitantes, Pai. E assim estejamos, ó Iau, a cada dia,
sabendo tudo que tu preparaste para nós. Concede-nos o teu ensinamento como mestre. Teu Ruá venha nos ensinar. Que Ruá, o Ruá de Yahshua Mashiach, Pai, que tu deste a Yahshua, que nós nos unimos a ele, vem usar nesta noite e falar para cada um de nós. Esta é a minha oração, sabendo que és poderoso para fazer muito mais além do que, de que pedimos ou pensamos. Assim seja, aleluia. Louvado seja Yahweh. Então, amados irmãos, tremendo demais essa live, essa inauguração do templo, cada vez é uma coisa diferente e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Tremendo demais o assunto de hoje que a irmã Uliana colocou, né, para nós, que é de Siló a Sião. Isso é magnífico. Desde como é que se diz? Da primeira aliança, muito antes da primeira aliança, desde Abraão, né? Que Abraão teve aquela aliança da circuncisão ali, a gente viu em Gênesis 17, a gente sabe que tem isso. Mas de Siló a Sião, quando Yahweh estabelece ali, né, no Monte Sinai, com Moisés ali, a lei, aí de Siló a Sião, louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, vamos ver a respeito disso, né, e a edificação do santuário eterno pelos 144 mil. Aqueles 144 mil que, amados, não se contaminaram com mulher. Na sua boca não se achou engano. E eles vão com um cordeiro para onde quer que ele vá. Ele está o quê? Ligado à cabeça. Amado, Yahshua já reina, já está no seu trono. E reina ali. Que seu pai disse, senta, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E ali nós, o corpo do Mashiach, ligado à cabeça, ele cresce, quando diz que cresce para aumento ali, né? Ali este corpo do Mashiach, ele está indo com Yahshua, para onde quer que Yahshua vai, a cabeça e o corpo junto. Já está assim, há muito tempo. A cabeça e o corpo, porque a cabeça não pode, o corpo não pode estar ausente da cabeça. Então, ali ligado, né? E a gente vai ver toda essa edificação desses 144 mil de Sião, de Siló a Sião. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amado, Siló era uma cidade da região montanhosa de Efraim. Siló era o antigo Israel, local de culto após a conquista da terra prometida de Israel. Aleluia, louvado seja Yahweh, após a conquista da terra prometida, onde ficava o tabernáculo e a arca da aliança ali. Né? Louvado seja Yahweh. Foi quando o salmista Davi viu que ficava ali naquele tabernáculo, com cortina, e desejou construir um templo para Yahweh. Então, Siló era assim, ficava ali, aleluia, onde ficava o tabernáculo e a arca da aliança, e onde era o centro da reunião, e era o centro de adoração de Israel, onde adorava, onde Yahweh vinha ali, entrava ali, onde ficava aquela arca, e ali havia, por um momento ele ficava ali, depois ele saía. Né? Louvado seja Yahweh, e o povo ali, todo se ficava em reverência ao Pai, e a presença do tabernáculo, a presença do templo para o povo era algo extraordinário, muito importante, porque representava ali para aquele povo, né? Para aquele povo Sião, que eu como o nome Sião, representava ali a presença do Pai ali. Louvado seja Yahweh. E hoje, amado, é tremendo demais. Esta Sião, louvado seja Yahweh, engrandecido seja Yahweh. E esta Sião chegou a ser, ela não chegou ao monte palpável, ali, né, quando a gente vê lá como é que se diz? Êxodo 19, que quando Moisés aparece lá e 19:11 diz,
santificai-vos hoje, amanhã lavai as suas vestiduras, e no terceiro dia eu aparecerei a vocês. E Al diz, e muitos não puderam chegar àquele monte palpável. Mas essa Sião, que não pode chegar a este monte palpável, agora, por Yahushua Mashiach, ela chegou a Yahushua celestial. Aleluia, tremendo demais. Então, nós vamos ver isso desde Sião até Yahushua. Nós vamos ver que Siló também representa até que venha Siló, representava também Yahushua, o Mashiach, como a presença dele também ali no templo. Louvado seja Yahushua, e a gente vai ver tudo isso aqui. Então, de Siló a Sião, a gente for ler Hebreus 1:1, dizendo assim, havendo Yahuwah antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu filho, né? Então, ele falado antigamente, né, de muitas vezes aos pais, né, ele havendo Yahuwah antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E o que foi que aconteceu? Muitos ali, no próprio Hebreus aqui, este antigamente falado, Hebreus 1:13, diz, aleluia, aqui, louvado seja Yahuwah, aleluia, Hebreus, no mesmo Hebreu, 1:13 não, 11:13. 11:13, aleluia, a gente vê aqui. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe e crendo nelas, abraçando-as e confessando que era estrangeiro e peregrino na terra que eles possuíram, a terra que Yahuwah tinha prometido a eles ali. Aleluia, aleluia. Diz, porque os que isso dizem claramente mostram que busca uma pátria. Louvado seja Yahuwah dos exércitos. Então, havendo antigamente, como muitos profetas já profetizavam e já apontavam para Yahushua, o Mashiach, né? Ele já apontava para que Yahushua que viria e dele viria a salvação. E muitos disse, por isso disse Ló, porque ele veio trazendo a lei, e apesar da lei, usou os profetas, muitos profetas, para profetizar acerca de Yahushua, o Mashiach. Louvado seja Yahuwah. Então, amados, a gente está vendo assim, aqui, né, este cuidado, e nos últimos dias, falou através do seu filho. Você sabe ali na transfiguração, Matitial 17, que quando apareceu ali, que eles foram orar, e ali, quando apareceu com Yahushua conversando ali, veio ali como uma visão, e os discípulos viram, e Yahushua juntamente com Elias e Moisés ali, e ele falando acerca de que Yahushua, acerca da morte de Yahushua, que Yahushua iria padecer, falando para eles, e ali, ai, bom estar aqui, pai, bom estar aqui, que bom a gente estarmos aqui, porque a gente fazemos um tabernáculo para Elias, Moisés e o para Yahushua. Mas o que foi que aconteceu? O momento agora, os profetas profetizaram de Yahushua Mashiach e ocorreu. E ele disse, agora ele fala pelo seu filho nos últimos dias. O profeta é como uma luz que alumia mostrando para um futuro, uma sombra das coisas que iria acontecer. Então, mostrando aí para nós isso, e a gente vê que ali veio uma nuvem e cobriu e levou Moisés e Elias. Disse, este é meu filho, a ele ouviu. Então, ele mandou que ouvisse ao filho. Louvado seja Yahuwah dos exércitos. Então, amado, tremendo demais. Aleluia. Então, vamos ver, né?
a respeito agora no Salmo 78, que eu achei tremendo demais esse salmo aqui. A irmã Oliana tem escolhido esse salmo, tremendo demais. E eu escolhi até umas passagens dele para a gente trazer toda essa situação de Siló a Sião, a gente poder tirar alguns versículos e a gente poder trazer para agora, para a atualidade, e mostrar algumas coisas que foram no passado, como foram o que alguns representou Yalcha também lá no passado, com o caso de Yalcef, que chama José. Né? Louvado seja Yahweh. Então vamos ver aqui, vamos ver a mudança de sacerdócio, essa mudança de sacerdócio, a troca da tribo de Levi para Yahudá, né? A gente vai ver algumas coisas, a gente vai ver Yalcha como ele veio, em que traje ele veio, e como foi que ele veio assim, como Yahweh mandou, a semelhança de quem? De Melquisedeque, como era esse Melquisedeque. Então, nós vamos ver tudo isso hoje, se der tempo, a gente vai ver essa questão. Louvado seja Yahweh. Vamos começar com o Salmo 78, vamos ler o 1, depois eu vou pulando, amado, o 4, o 7, o 10, o 11, 12, e assim eu vou pulando, porque ele é extenso, ele vai até o versículo 71. E é tremendo, se os irmãos puderem ler toda a história praticamente de Israel, está aqui. Aleluia. Ele diz, escutai a minha lei, povo meu, versículo 1. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. E ao mandando a mim. Chega no 4, diz, aleluia, louvado seja Yahweh, ele diz assim, não os encobriremos aos seus filhos, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores de Yahweh, e assim como a sua força e a maravilha que fez. Aleluia, louvado seja Yahweh. Aí ele diz aqui no 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para fazerem conhecer a seus filhos. Então, a vontade do Pai é fazer, é passar de uma geração a outra, mostrando, né, que ele diz, ensinai a vossos filhos, sentado, levantando, caminhando, ao deitar, ao levantar, ele manda que ensina nossos filhos. Isso está lá em Hebreus 11, 18, a gente vê essa passagem, que ele manda que atai, ele diz assim, que pegue a palavra e atai por testeira, põe por sinal na tua mão, ele manda que põe ela por sinal na tua mão, e ensinai a vossos filhos. Ele manda os pais ensinar os filhos, não terceirizar, mandar outros terceirizando, como muitas vezes nós aprendemos assim. Como foi que nós aprendemos muitas vezes? Ensinar, mas também nós temos que fazer a nossa parte em casa, passar também e ensinar. Versículo 7 diz aqui assim, aleluia, vamos pulando aqui. Versículo 7 diz, para que pusessem em alma a sua esperança. Esse ensinamento, amado, é para quê? Ó? Para que pusessem, ou colocassem, pusessem, é colocar, né? Em alma a sua esperança. E se não esquecesse das obras de Al, mas guardasse os seus mandamentos. Para que, além disso, pusesse a esperança de Al, não esquecesse as vossas obras, né? Aleluia, louvado seja Al, que ele diz, não esqueçamos as vossas obras, ele, aleluia, louvado seja Al, né? E ali guardasse aquela palavra. Vamos ver o versículo 10. Mas não guardaram. Deixa eu ler aqui o 9 logo, diz assim, ó. O 8 diz, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo ruá não foi fiel a Iá. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Iá e recusaram andar em sua lei. Tremendo demais isso aqui. Esqueceram das suas obras e das maravilhas que ele fizeram ver. Os filhos de Efraim, aqui ele está comentando Efraim aqui, porque aquele caso que Efraim também, ele ficou responsável pelas 10 tribos.
A gente sabe, a gente já viu muitas vezes a respeito disso, né? Quando houve ali, como é que se diz? Que ali, aquele povo ali, a diáspora ali, naquele povo ali, que ficou 10 para um lado e 2 para o outro, aí a gente sabe tudo disso aí que aconteceu. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, vieram, deram as costas para Ial, não guardaram a sua aliança. Recusaram andar na sua lei. Esqueceram as suas obras e as maravilhas que fizeram. Aleluia, louvado seja Ial. Versículo 12. Maravilha que fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Aleluia, versículo, agora eu vou pular para 32. Versículo 32, ele diz assim: com tudo isto ainda pecaram, não deram crédito às suas maravilhas. Aleluia, louvado seja Ial. 34. Quando aí assim, por isso consumiu os seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam e voltavam de madrugada, buscava Ial. Era aquele assunto, erra, peca, e depois não, vai voltar gemendo de madrugada, vai pedir ajuda, vai pedir porque errou ali contra Ial. Aleluia, e versículo 35. E se lembravam de Ial, e se lembravam de que Ial era uma rocha, e o Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeava com a boca, mas com a língua lhe mentia. Então, era como tipo fariseu. Lisonjeia com a boca, mas o coração está longe. Aleluia, louvado seja Ial. O 37. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. E a gente vai pular para o versículo 59. Aqui. Aí quando a gente pula para o 59, preparou o caminho à sua ira e não poupou as suas almas da morte, mas os entregou à pestilência e às suas vidas. A gente viu, né, que ali o povo muito foram acometido desde lá, que eu vou falar desde lá, quando saiu do Egito, né, quando chegou ali, vou falar um pouco a respeito disso, uma coisinha pequena, breve, mas eu vou falar. Louvado seja Ial. Aí eu li o versículo 59, né, cadê, deixa eu ver, 59, não, eu li 50, eu acho, não foi 59. O 59, Ial ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou, aí aqui, amado, começa. O 60. Por isso desamparou o tabernáculo de Siló, que era lá na cidade, na montanha de Efraim ali, né, que hoje ali, a gente sabe, né, naquele monte ali, que agora chama Ial Shalom, louvado seja Ial. Então, por isso desamparou em Siló, e a tenda que estabeleceu entre os homens, a tenda que Ial tinha, o tabernáculo. Então, Ial ali desamparou eles. Louvado seja Ial dos exércitos. A gente vê isso, amado, a gente viu isso, caiu primeiro as 10 tribos, aquelas tribos fizeram altar a outros deuses que Jeroboão fez, depois Ialdá foi no mesmo caminho. E quando a gente vê lá em Ezequiel 8 e Ezequiel 9, Ial ali deixa o templo ali, amado. Foi uma coisa muito triste ao ler esse versículo. É uma tristeza muito grande. Ial sai dali, daquele templo. Sai, e o julgamento começa ali pela casa. O julgamento começou ali, aqueles que estavam idolatrando pelo altar, e ali era derrubado. Amado, tremendo demais. Ele chama uns homens ali, e vem uns, e faz, isso são adversários, e ao permite se levantar, quando o povo anda em desobediência, quando o povo anda não obedecendo a Ial. E Ial ali permite. Mas Ial sabe, também Ial diz, não temei aquele que faz mal ao corpo e não pode fazer mal à alma, né? Ial mesmo fazendo isso, mas Ial é de grande benevolência, que Ial no fim falou para essa tribo de Efraim. Efraim está entregue aos ídolos, Oséias 4:17. Mas quando chega em Oséias 3, Ial diz que vai remir ele da mão do inferno. E vai dizer, ó morte, onde está o teu agulhão?
O agulhão da morte era o pecado. Isso feito em quem? Em Yahshua Mashiach. Né? Então, se teus filhos pecarem contra mim, o que é que ele diz no Salmo 89? Eu visitarei com vara e açoite. Né? Mas não retirarei. Está lá no Salmo 89, 30, não retirarei a minha beniguidade dele. Né? Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Por isso que lá em Malaquias 3,6 diz, e ao eu não mudo. Olha como é tremendo o nosso Pai. Uma vez falou, ele faz, mas vai sofrer a correção. Ele diz lá em Oséias 4,11 que subverteu alguns como Sodoma e Gomorra, né? Mas como Israel é como tição tirado do fogo. É ali a prova a situação difícil ali, mas no fim recebe a salvação. Pela sua benevolência. E nós não tínhamos aprendido assim, aprendido que Yahweh era mal, que Yahweh era isso, como é que Yahweh permitiu matar isso, matar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Todo pai corrige o filho a que o ama. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amado, ele chega aqui a dizer, né? Por isso desamparou o tabernáculo de Siló, até ele estabeleceu entre os homens e deu a sua força ao cativeiro e a sua grandeza na mão do inimigo. Aleluia, louvado seja Yahweh. Aí a gente vai pular para o 67, amados, senão porque tem muita coisa para a gente dizer. Aí quando ele chega aqui no 67 até o 71, ele diz assim, aleluia, e edificou, aí diz assim, aqui, aliás, além disso, recusou o tabernáculo de José. Recusou. Aí a gente vai ver. Por que ele recusou esse tabernáculo de José? E elegeu, e não elegeu a tribo de Efraim. Ele não elegeu essa tribo de Efraim. Porque a gente vai contar a história de José. Né? Louvado seja Yahweh. Então, amados, já que a gente chegou aqui na história de José, vamos falar aqui um pouco dessa história de José, né? Aleluia, louvado seja Yahweh e engrandecido seja Yahweh. O sonho que José teve, em que seus irmãos ali se inclinavam perante ele, né? E ele fez um feixe, e esse está lá em Gênesis. Eu até não anotei, eu li, mas não anotei o capítulo aqui, nem nada em Gênesis, está lá em Gênesis, no livro de Gênesis. Então, eu li hoje à tarde. Então, o que foi que aconteceu? Ele ali teve um sonho, 2 sonhos que ele teve ali. Quando ele teve aquele sonho, o sonho que ele tem ali, o que é que acontece? Ele faz o feixe e os irmãos fazem o feixe dele, primeiro sonho. E os feixes dos irmãos se inclinam para o feixe dele. Né? E ali também, ele depois de fazer o feixe, ele sonha como o sol, as estrelas, todas as coisas que tinha a lua, se prostravam perante ele. Aí ele disse ao pai dele, será que a gente vai se prostrar diante de ti? Né? Então, como não aceitar. Por isso que aqui ele diz assim, também, não, ele diz aqui assim também. E antes não elegeu, ele diz assim, cadê? Deixa eu ver, onde foi que eu li? Que ele não, aqui. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Por que ele falou, não elegeu a tribo de Efraim? Porque Efraim ali estava no comando das 10 tribos, e Efraim foi filho de José. Foi Efraim e Manassés, 2 filhos. E não elegeu a tribo de José. Por que foi que ele disse? Ele falou lá em Oséias 13, amado, se você for lá. Ele vai dizer que quando essa tribo foi dispersa, essa tribo pelo rei da Síria, ele vai dizer que essa tribo, ele perdeu a terra. Porque os assírios tiraram eles, botaram para a terra da Síria, e tirou o povo da Síria e botou para lá. Então ele vai dizer, tu não vai estar no lugar quando vier a luz. Quem era? Yahweh. Ali. Né? Mas no fim, o pai vai arrancar, porque todo Israel vai ser salvo, e vai arrancar eles da mão do inferno. Então ele desprezou o tabernáculo. Ele se referindo a José e também a Efraim, que poderia ser ali, porque José já tinha tido um sonho a respeito disso. Olha, se José teve um sonho a respeito disso, talvez no futuro essa tribo viesse ser de onde viria o Salvador. Né? Mas Yahweh tocou ali
Iau viu aquela situação difícil daquele povo. Olha, para ter uma ideia, eu vou mostrar a vocês, lá em Êxodo 32, 26, aqui, ó. O que foi que aconteceu quando aquele povo saiu do Egito? Aconteceu um fato, amado, tremendo, que quando aquele povo saiu do Egito, que quando Moisés foi até o Monte Sinai pegar as tábuas da lei, o que foi que aconteceu? Aí aqui no 32, logo no começo, é assim, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, cercou o povo de Arão e disse, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu aí. Aí começou aí. Aí Arão disse, arrancai os pendentes de ouro, tira das orelhas das mulheres dos vossos filhos e vossas filhas e trazei. Que foi que ele queimou ali e fez um bezerro. Ali, queimou ali, né? Ele fez ali, no versículo 4 que diz, queimou ali e fez dele um bezerro de fundição. Então, amado, quando chega aqui no versículo, e aí aqui esse capítulo todinho desagradou a Iau, e Iau disse, desce que o povo tem se corrompido. Ele desce e aqui mostra, é porque eu não vou ler tudo que não dá tempo. Então, eu vou chegar aqui no versículo 26, que foi que Iau disse para a gente ver que houve um povo ali que posicionou-se. Diante daquele povo que saiu tudo do Egito, houve um povo que se posicionou e não foi ali. E esse povo que posicionou foi escolhido para um sacerdócio, que foi a tribo de Levi. Né? Vamos ver aqui, Êxodo 32, 26, que diz assim, aleluia, louvado seja Iau, diz assim, aleluia. Vou ler logo do 25, diz assim, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os amigos, né? Porque aqui eles estavam ali, tiraram todos os pendentes, deram ali e depois se despiram. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é de Iau, do Criador, vem a mim. Então se ajuntaram a eles todas as tribos de Levi. Então, foi uma tribo ali que se posicionou. Que quando chega em número 17, que Iau vai escolher um para para o sacerdócio, uma tribo ali, escolheu a vara ali, cada vara de cada tribo, a vara de Levi floresce, que é a vara de Arão. Ali, né? Então, essa equipe se posicionou, e quando se posicionou, amado, a matança foi grande. Vocês for ler mais para baixo, vocês vão ver. Eles ali pega a espada e mata muito idólatra. Muitos morreram. A quantidade aqui, se eu li de tarde, parece que foi 32 mil caíram ali. Caíram muita gente ali. Aqui diz a quantidade. Depois vocês podem ler em casa e vocês, se eu não estiver enganada, mas diz a quantidade aqui de quantos caíram, né? Louvado seja Iau. Então, amado, isso é tremendo. A posição que nós tomamos, a posição que tomamos, né? Como igual aquela tribo de Levi tomou, também, vendo o povo se prostrar em adoração, e essa posição que a gente tomou também de não ir após outro, isso também aconteceu conosco. Quando Iau chamou, quem é de Iau? Quando recebemos o seu nome, quando anunciou para a gente, olha, o nome do nosso Criador não é esse que deram, não. Até está ocultado. Tá somente o nome assim, Deus. E todos os outros deuses também têm o nome assim de Deus. E a palavra de Iau diz assim, lá em Isaías 40, 18, Isaías 40, versículo 18, versículo 25, Isaías 46, versículo 5. Ele diz assim, a quem me farei semelhante? A quem me farei igual? A quem me igualarei? Ele pergunta, né? Ele diz no 46, 9, 10, não há semelhante a ele. Nem igualar em título, nem nome. Porque o nosso Criador é Iau dos exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Então, os outros lá, tudo escreveram deuses, nome do deus pagão, e botaram o nome dele.
E no nosso, quando nós estávamos servindo, estava sem nome. Tinha só assim, esse nome, esse título, e seu nome. Né? E a gente, ao nos chamou, nos revelou, para que nós tomássemos uma posição. Né? E ali, ele, naquela posição que aquele povo tomou no passado, foi escolhido para o sacerdócio. E hoje ele nos escolheu para ser reis e sacerdote. Né? Como diz lá, né? Como diz lá em 1 Pedro, aleluia, 1 Pedro, que ele diz aqui, ó, 1 Pedro 2, aleluia, não tinha nem colocado esse versículo, mas me veio aqui na mente, né? Louvado seja Yahweh dos exércitos, diz assim, ó, 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa do Ruá e sacerdócio real, para oferecer sacrifício no Ruá, agradáveis a Yahweh, por Yahweh Shabachia. Louvado. Então, nós somos assim. Se nós também formos ler aqui também, Apocalipse 1:5 e Apocalipse 5:10, é a mesma coisa. Apocalipse 1:5 diz aqui assim, ó, aleluia. E da parte de Al-Shamashia, que é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou do pecado. É o no 6 agora. E nos fez reis e sacerdote para Yahweh, o seu Pai. A ele seja a grandeza, o poder, para sempre. Amém. E quando a gente chega a essa expressão de 1:6, também está em Apocalipse 5, aqui, ó, 5, deixa eu ver, versículo 10. E para o nosso Yahweh nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, amado, tremendo demais essa passagem. A gente viu o sonho ali, e que este sacerdócio ali, amado, como esse sacerdócio ali que esse sacerdócio que ele escolheu ali na tribo de Levi, que foi escolhido, e a gente viu ali que depois não permaneceu, houve a mudança. E aqui, deixa eu destacar só no Salmo 78, 12, aleluia, que diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh. Aqui ele diz, maravilhas que fez no Egito e Israel, não é o 12, é aqui, ó, deixa eu ver, é mais para baixo. É aqui, quando ele, é nesse aqui que ele disse que desprezou o tabernáculo, já é aqui no final, quando ele diz assim, que desprezou o tabernáculo de José. Aqui, louvado seja Yahweh, quando ele disse, e elegeu a Ialdá. Aqui, ele desprezou, a gente já viu aqui, é no 67. Além disso, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Eudá, o monte de Sião, que ele amava. Olha, antes elegeu a tribo de Eudá. Aí a gente vê essa troca aí das tribos, né? Como ele desfazendo. Porque muito antes, amado, havia uma profecia aqui em Gênesis 49 a respeito de Eudá, né? E Al já sabia tudo muito bem que aconteceu, ele já foi experimentando aquele povo, experimentando, deixando o sacerdócio na mão de um. Você sabe que 2 filhos de Arão morreu ali, como é que se diz? Que acendeu fogo estranho dentro do templo, morreu 2 filhos, Abiú e o outro, não estou lembrando o nome. 2 filhos que ele tinha e morreram, porque não. E ao ali é como ele foi dando o reino às pessoas, dando o sacerdócio e observando. A gente vê que aqui em Provérbio 8:15, amado, olha, a gente vê em Provérbio 8:15, o que é que Ial diz assim? Ial diz assim, ó, por mim reinam os reis e os príncipes, decreta a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Então, aquele povo
exerce por Ial. Mas Ial, ali, ele está mostrando que ele reina e que ele domina. Por quê? E ele reina mesmo, porque tem muita gente assim, como é que está reinando? Tem muita gente que pode pensar que Ial não está reinando no Brasil, pela situação que o Brasil se encontrava. E não só o Brasil, em muitos países, como Venezuela, que o povo está passando dificuldade, Cuba, que há muitos anos, meu pai, Cuba, eu disse, é muitos anos, é mais de 50 anos. O Coreia do Norte, a gente sabe como é que está aquela pessoa. A China, o povo trabalhar a exaustão de passar mal, de coisa de tanto trabalhar ali, de fazer ali de uma obrigação. Amado, e está vendo o reino dos homens, o homem reinando, como é que o homem faz? Embora não tenha coroa, mas eles estão dominando e estão ali reinando. Mas assim, é como se assim, Ial perdeu o controle, não perdeu, Ial não perdeu o domínio nem o controle. Quando ele diz que por mim reina, ele está vendo a cada um. Há um tempo determinado para cada coisa. Né? Ele até diz, darei poder, ele fala, né, a esse antimachia por 1 hora. Ele fala até o tempo que ele vai dar o poder ali, permitir que ele faça certas coisas. E a gente também tem que saber uma coisa, que quando o povo andava errado, o que Ial fazia? O próprio povo dele. Porque ele disse, eu castigo e repreendo aquele que eu amo. Quando o povo dava errado, o que fazia? Ial levantava adversário contra aquele povo. Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver. O povo andava errado, Ial levantava adversário, o povo se arrependia, ficava ali, ia buscar Ial. Quando buscava Ial dava um descanso à terra, 18 anos, 40 anos. Mudava muito de tempo, o tempo de descanso ali. Ali dependia de um juiz para outro. Né? Tinha juiz que era mais tempo, tinha outros que era menos tempo. Então, de acordo com o que o pessoal levantava. Você viu que Ezequiel 9, quando Ial levantou e que trouxe 4 intendentes e um escrivão via no meio, marcai na testa aqueles que estão abominados com a idolatria. Quando ele disse, e quanto aos outros, matai, feri, porque Ial não suportava. Que Ial fez o céu, a terra, o mar, tudo que ele fez. É como você tem seu filho, amado. Você faz tudo, você dá água, você dá o sol, você dá o alimento, você deu as plantas, você sustenta. E aquele filho não quer saber de você. Ele mora com você, na sua casa ali, e ele não quer saber de você. Eu quero saber do vizinho. Pois outro, quem foi que me deu foi o vizinho. O vizinho aqui, ó. A nação vizinha aqui. Foi ele que trouxe. Esse daqui que ele está me mostrando, foi esse que me deu. Esse aqui, como hoje a gente se vê. Né? De buscar em outras nações. Buscar, por isso que Ial não queria mistura com as outras nações. Do povo dele. E que aconteceu e ia após outro. Louvado seja Ial. Então, amado, louvado seja Ial. Então, Ial fez a promessa aqui, ó, no Salmo, em Gênesis 49, aqui, ó, quando Jacó profetiza aqui, ó. Jacó chega a profetizar quando Jacó está ali para morrer, e Jacó profetiza sobre cada filho. Rubens, tu és a minha força, o mais excelente. Também como tu és inconstante, não serás grande excelência. Não vai ser, né? Serás impetuoso como as águas, inconstante. Porque profanaste o leite do teu pai. Cama do teu pai, né? Profanou, Rubens. E quando ele chega aqui no versículo 8, em Aldá, diz, e Aldá, a ti louvarão teus irmãos. Mudou. José teve que os irmãos se inclinavam a ele. Os irmãos ali se prostravam diante dele, como poderia ser um sinal de que ele ia fazer, de que seria dessa tribo, né? Dessa tribo. Mas você viu como Efraim foi, e Efraim também não se posicionou, né? E Efraim tomou conta dessa tribo aí, da tribo de Levi. Ele era como cabeça, Efraim era como cabeça das outras tribos. As 2 tribos que ficou fora foi a tribo de Aldá e de Benamim. E algumas pessoas das 10 tribos também, que não concordaram com aquilo, teve alguns que vieram para ir ao Xalã.
Dessas 10 tribos, algumas pessoas também teve conta lá no livro de Crônica, né, ali, já no finalzinho, 30, parece que esse capítulo 30 fala sobre isso. Algumas das pessoas também vieram. Louvado seja Yahweh. Então, amado, ele disse, e a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. E diz, os filhos do teu pai se inclinarão. A ti te inclinarão. Olha aqui, ó. O sonho de José. O sonho de José. E aí a mudança de sacerdócio vai ser para Ialdá, ali. E a ti te inclinarão teus irmãos. O cetro não se arredará de Ialdá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregará o povo. E Alxa também é comparado com Siló. Até que venha Siló. Louvado seja Yahweh, porque em Siló, que era que representava em Siló? Quem era que estava em Siló? O tabernáculo. E Alxa veio para um mais perfeito tabernáculo e fundou no santuário. Né? Fundou ali no santuário, como a gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver, e essa presença que era Yahweh naquela época em Siló, hoje Yahusha representa esse Siló que vem. Até que venha Siló, e a ele se congregue todos os seus irmãos, porque vai se inclinar a ele. Louvado seja Yahweh. Por isso, amado irmãos, né? Louvado seja Yahweh, é tremenda essa profecia. Por isso a gente vai ver aqui em Filipenses, que disse o quê? Filipenses 2, que Yahweh deu nome ao Filho, que é um nome acima de todo nome. Ele disse, né? E todo joelho se dobrará, vai se inclinar a ela. Toda língua vai confessar o seu nome, porque já foi profetizado desde Isaías, desde Gênesis 49, 8 e 9. Vai te louvar, vai se inclinar, vai se prostrar diante de Aldá. E este Aldá que ele falava ali, era Yahusha, até que vinha Siló. E Siló, que era esse Yahusha, que ia ser o quê? Um rebento de Jessé, dessa tribo de Aldá, como tem lá em Isaías 11, profetizado acerca dele, que este rebento iria brotar. Né? Ele disse, Isaías 62 diz, por amor a Sião não me calarei. E por amor a Yahushalã não me aquietarei, até que seja a sua justiça como uma tocha acesa. Em Yahushamashia, porque o povo que estava à região da sombra da morte, a luz raiou. É tremendo demais, amado, louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amado, nós vemos aqui, né, que isso aí saiu tudo de Yahushamashia, ali, simbolizando do jeito que era a presença de Yahweh, ali em Siló, né? Ali, onde tinha o tabernáculo, onde ficava ali, hoje a presença de Yahusha em nossas vidas. É tremendo demais, habitando neste novo tabernáculo, não feito pela mão dos homens, como tem lá em Hebreus, né? Hebreus 8, é o perfeito, eu vou ler aqui, Hebreus 8, 2, este é o perfeito tabernáculo. Aleluia, louvado seja Yahweh, quando diz aqui Hebreus 8, 2. Ministro, ele diz, ora, vamos ler logo do 1, para que a gente entenda melhor. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado no céu, à destra, no trono da majestade. É o quê? Reinando, pondo os inimigos debaixo dos cabelos dos seus pés. Ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual Yahusha fundou, e não o homem, o qual Yahweh fundou, e não o homem. Louvado seja Yahweh. Porque antes o tabernáculo era feito pela mão de homem, agora a mão de Yahweh foi que fez isso. Então, amado, é tremendo demais, né? E agora, do mesmo jeito que aconteceu, todo joelho se dobraria. Até aquele povo de Al-Shalom, aquele povo que está lá, que está em guerra, lá, né, que é nossos irmãos, né, que está lá em Israel, cercado lá, né, por Irã, né, aquele povo Líbano, o povo ali todo querendo destruir ali, né, e tantos outros, Rússia que vai entrar no meio, tantos outros países que vão entrar no meio.
Então, aqui em Zacarias 12, aleluia, Zacarias 12:10 tem a promessa para aquele povo. Então, aquele povo vai fazer a mesma coisa, se inclinar também, como se inclinou, né? Para José se inclinou seus irmãos, para que salvasse a vida, não morresse de fome ali naquele tempo, e a sua vida fosse salva. E ele também vai se inclinar para salvar a vida deles. E diz assim, ó, mas ele diz, e no 7 diz, o Iau salvará primeiramente a tenda de Aldá, para que a glória da casa de Davi, com a glória dos habitantes de Alxalã, não seja exaltada sobre ele. E Alxalã, que está falando, esse Alxalã aqui, ó, terrestre, que é como a areia do mar. E aí Alxalã celestial é essa que ele vai salvar primeiro. Aleluia, as tendas de Aldá, ele diz, né? Ele diz, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Alxalã, derramarei o ruá de súplica, e olharão para mim. Porque ele diz assim, acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Alxalã. Ele diz, né? Ele diz, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Alxalã, derramarei o meu ruá de benevolência e súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram. Não foi assim que olhando para José, que tinha vendido José? E Alxa também foi vendido? E Alxa também transpassaram ali em Alxalã, mataram? Ele diz assim, né? E ele diz, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aí ele começa a dizer, do 11 em diante, daquele dia será grande o planto de Axalã, grande o planto de Aldade, de Rimon, no Vale do Megido, A família de Levi também vai ser o planto, com as suas mulheres, e ele vai de Simeão com suas mulheres, e a sua parte, ele vai dizendo as tribos ali, vai falando que vai ser o planto deles, que vai chorar por Ialxa, quando Ialxa desce com grande poder, né, e grandeza ali, para salvar seus irmãos. A mesma coisa quando José aconteceu, e não ficou ali naquela tribo de Efraim, que José teve 2 filhos, Efraim e Manassés, mas ficou em Aldá. Né? Louvado seja Ial dos exércitos. Então, amado, essas coisas aconteceram. E eu tinha para deixar aqui agora, mas eu acho que não vai dar tempo, já é 23:07, era falando de Alxa, que veio na ordem de Melquisedeque. Aqui falando que ele veio no mesmo poder de Melquisedeque, e a gente iria ver esse sacerdócio que em Hebreus 7 fala porque o sacerdócio do homem não permaneceu, porque o que foi que aconteceu. E se vocês tiverem a oportunidade de ler esse capítulo 7, é tremendo, demais, né? E falando tudo isso. Eu acredito que este restante para cá vai dar outra live, porque tem muita coisa, live de outra hora. Louvado seja Al. E como aqui eu iria trazer desse traje incorruptível, que hoje também traz em nós esse traje incorruptível. Que como foi que veio esse traje incorruptível, mostrar a vocês e mostrar como foi que aconteceu, como deve permanecer, como foi que ele trouxe. E hoje nós participamos dessa natureza divina, através de como? Do Ruach Kadosh. Né? Então, teria tudo isso para encerrar vocês e mostrar a vocês tudo isso, mas esse restante vai dar mais 1 hora também. Louvado seja Ial, mas como eu só tenho 1 hora, que já é aqui 11 horas, 8 minutos, que começa 10 horas, 8 minutos, porque para a gente trazer uma exposição a respeito de Siló e de Sião, eu teria que começar desde o passado como foi, mostrando a cada um para as coisas se encaixar e ver as coisas como é que se encaixa hoje. Para a gente começar desde lá e trazendo. Mas agora nós vamos ter a live com o nosso irmão Geraldo. Aleluia, louvado seja Al. Desde já agradeço a presença de todos, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer esse restante terça-feira, de 9 horas da noite. E se vocês que estão aí no chat ou que estiverem na live quiser ouvir o restante disso aí, porque eu ia trazer servo vigilante, que eu trouxe semana passada, do tempo terminar,
mas eu vou fazer uma recessão aqui, vou fazer uma ressalva aqui, e vou trazer esse complemento, porque está bem recente, de hoje, sábado, terça-feira, às 9 horas da noite, eu vou trazendo pelos